como alguém que numa estrada vazia, com medo e temor caminha, e tendo uma vez olhado para trás, continua e a cabeça não mais vira. Porque ele sabe que um demônio pavoroso atrás de si se aproxima. Leio aqui essa tradução rápida de uma estrofe de The Rime of the Ancient Mariner, da qual Dana Andrews, como Dr. John Holden, leu algumas linhas. No filme, o livro lhe é entregue pela personagem de Peggy Cummins, Joanna Harrington. Esse trecho do poema desenha não só uma imagem do medo, do poder que o desconhecido exerce e até mesmo incita na mente humana, mas também da escolha talvez sensata de manter algumas coisas na escuridão, de não conhecer, por fim, o desconhecido, cultivar o medo como algum tipo de proteção. A grande dúvida que fatalmente persiste dessa escolha, e que jamais será esclarecida, é quem é o demônio, o medo ou o monstro? É essa dúvida também que persiste e assombra o próprio filme. Night of the Demon, conhecido também pelo seu título americano Curse of the Demon, é uma produção marcada por interpretações e abordagens diferentes da mesma história. O roteiro foi originalmente escrito por Charles Bennett, baseado num conto de M.R. James. O roteiro então foi vendido para Hawley Chester, produtor do filme, escolha da qual Bennett viria a se arrepender, dizendo inclusive que se Chester aparecesse no seu quintal, levaria um tiro. Além disso, o roteiro foi retrabalhado por Cy Enfield, porém não creditado. A produção do filme foi também marcada por desentendimentos entre o diretor Jacques Tourneur e Hawley Chester. O mais famoso e talvez importante desses desentendimentos foi a decisão da produção de tornar o demônio visível. Tourneur era contra, tendo dito que nenhuma dessas cenas em que vemos o demônio foi dirigida por ele, e que o público jamais deveria ter certeza de tê-lo visto ou não. Por exemplo, uma cena que Tourneur assume ter dirigido é a cena em que Dana Andrews é perseguido pela floresta. De fato, não vemos o demônio, mas sim um tipo de nuvem que o persegue. Esse personagem, John Holden, é o tipo de homem da ciência que só acredita naquilo que vê com os próprios olhos. Porém, o problema é que os olhos não são confiáveis. Os truques da mente podem tornar verdade qualquer coisa. E é nisso que o Dr. Holden acredita, na mente. Porém, lembrado por Julian Carswell, o ocultista que o antagoniza, interpretado por Niall McGuinness e que talvez possua as melhores falas do filme, onde acaba a imaginação e começa a realidade? Qual é esse crepúsculo, esse meio-mundo da mente que você, professor, conhece tão bem? Como diferenciar entre os poderes da escuridão e os poderes da mente? Nesse momento, os dois, eu e o espectador, são surpreendidos por duas crianças que saem de trás de uma árvore usando máscaras. Levamos um susto. O ponto aqui é o medo. Independente de ser fruto da mente ou de uma experiência real, o resultado é verdadeiro. Além disso, não seria propriamente repleta de escuridão, de pontos mal iluminados e desconhecidos que provavelmente nunca serão esclarecidos, assim como a própria existência? E não seria a escuridão uma das maiores incentivadoras da mente? Um enorme palco para a imaginação? De fato, como diferenciar os poderes da mente dos poderes da escuridão? Jacques Tourneur dirige Night of the Demon, já com a experiência de ter trabalhado com o produtor Val Lewton em 3 filmes: Cat People, I Walked with a Zombie e The Leopard Man. Em uma entrevista, quando perguntado sobre Lewton, Tourneur se define como um diretor muito pragmático, pé no chão, e Val Lewton como um sonhador, um idealista, uma pessoa poética e melancólica, com a cabeça nas nuvens. Segundo Tourneur, essa junção, pé no chão e cabeça nas nuvens, não só funcionou perfeitamente, como o ensinou a ser mais poético, a apostar na sugestão, na força daquilo que não é visto. Não é surpreendente, portanto, que tenha havido algum embate entre Jacques Tourneur e o produtor Hawley Chester, que como produtor era o oposto de Lewton, alguém que acreditava no medo através da imagem de um monstro e de coisas e sentimentos visíveis. Apesar disso, de uma produção um pouco sujeita a sutilezas, Tourneur consegue filmar o filme inteiro com a sensibilidade que desejava. Ele consegue filmar o medo. Muito se fala sobre o que é sugerido nesses filmes de Lewton e Tourneur, mas pouco se fala daquilo que é mostrado, e é o medo. A cena da piscina em Cat People, as reações ao perigo em The Leopard Man, ao desconhecido em I Walked with a Zombie. Tourneur filma algo concreto, um efeito, uma reação tanto ao imaginário quanto ao real, porém sempre registrado em matéria. É esse também, talvez, o trabalho realizado pelo cinema,
o efeito causado por uma ficção, por uma história, por uma imagem manuseada e desenhada com luz. Nesse sentido, nunca sabemos o que vimos, mas sempre sabemos o que sentimos. Para o bem das vontades e ideais de Jacques Tourneur, a presença física do demônio no filme não é o maior colaborador para sua existência. Quando o vemos, estamos vendo como espectador racional, testemunha incorrupta da verdade, ou o vemos através dos olhos e sentimentos daqueles personagens que o veem? Além disso, o que nos garante que podemos confiar na câmera, naquilo que é filmado? Qual é o seu ponto de vista e por que imaginar que ele jamais seria ambíguo? A verdade é o efeito, o medo, a dúvida, o desconhecido. Encerro aqui agora com outro trecho, dessa vez de Frankenstein, onde o Dr. Frankenstein, após ser resgatado por um navio, começa a contar a sua história de horror para o capitão. Prepara-te para ouvir sobre acontecimentos de hábito considerados sobrenaturais. Se estivéssemos conversando em um cenário natural mais corriqueiro, eu temeria que recebesses o que vou dizer com descrença, talvez até mesmo considerando-me ridículo. Mas muito do que contarei parecerá cabível nessas terras selvagens e misteriosas, ao passo que provocaria o riso daqueles que não conhecem as forças sempre mutantes da natureza. Muito obrigado pelo convite e tenha uma ótima sessão.